Fala galera do canal, ainda estamos em Souza aqui no sertão paraibano, onde acompanhamos a vitória do Santa Cruz diante da equipe do Dino, o Souza por 1-0. O gol foi de Giovani, 48 minutos do primeiro tempo. A gente vai contar essa história do gol para você, essa história, os lances, o jogo como um todo, mas eu preciso agradecer demais a audiência da galera aqui no canal, principalmente a galera coral. Acompanhou a nossa live com a entrevista com o Giovani, com o técnico Marcelo Cabo, ainda teve a participação do Moisés Oliveira, repórter da Rádio Transamérica. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou e eu peço a você que mais uma vez se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, hein? Ative aqui os sininhos para as notificações, dá um like nesse vídeo também, dá um joinha pra gente, dá aquela moral. E nas redes sociais tem informação do Santa Cruz o tempo todo. Vamos de lances do jogo? Na tela para você, os melhores momentos de Santa Cruz e Souza, Souza e Santa Cruz no estádio Marizão. Primeiro tempo, o Santa começou até de forma equilibrada. O Souza partiu para dominar as ações, tomou a iniciativa do jogo e o Santa conseguiu manter um certo equilíbrio. Mas o Santa encontrou muita dificuldade para chegar no último terço do campo para finalizar. Pecou nas finalizações, enquanto o Souza também não conseguia acertar os chutes das chances que teve na primeira etapa. Mas o Souza teve um jogo perigoso, né? Levando perigo à área do goleiro Felipe Alves, com o jogador Ceará, Diego Ceará, muito interessante o futebol deste atleta. Jogadores também como o camisa de número 10 da equipe do Souza, o Luiz Henrique, também dominando as ações, com alguns chutes de fora da área. Então o Ian Augusto também, que recebeu algumas bolas enfiadas dentro da área, conseguindo aí finalizar. O fato é que as conclusões não eram assertivas para o gol, mas que levou certo perigo, levou. Não foi fácil para o Santa Cruz a primeira etapa, mas o Tricolor conseguiu dominar ali também e manter um certo equilíbrio. Da defesa para o meio campo, o Santa estava bem postado. O ataque é que pecou um pouquinho. Até que aos 47 minutos, o Thiaguinho recebeu, colocou uma bola em lançamento profundo para o Giovani, e aí ele só esperou o goleiro Bruno Fuso sair da meta e tocou na saída do goleirão da equipe do Dino. Giovani fazendo 1-0 para a equipe coral, já aos 48 minutos do primeiro tempo. Não deu tempo para mais nada, veio a segunda etapa. Aí a situação mudou de figura, porque o árbitro da partida acabou dando muitos cartões amarelos e obrigou o técnico Marcelo Cabo a fazer mexidas. Só para você ter uma ideia, o Rodrigues tinha tomado cartão amarelo, Gabriel Galhardo tomou cartão amarelo, o Vinícius Silva tomou cartão amarelo pelo lado do Santa Cruz, o próprio Marcelo Cabo tomou um amarelo, um membro da comissão técnica foi expulso, ou seja, o finalzinho ali da primeira etapa acabou trazendo uma série de consequências para o Santa e atrapalhou um pouquinho a estratégia do técnico Marcelo Cabo nas alterações. Teve que tirar os amarelados para colocar jogadores que estavam no banco de reservas, porque aí ele não tinha a chance de perder algum jogador, né? Não teria a falta de sorte de perder algum atleta expulso por conta da arbitragem, que estava distribuindo muitos cartões amarelos e já tinha distribuído ali um vermelho também. Olha, no segundo tempo, aí quem se deu melhor foi a equipe da casa. O Souza, mais uma vez, como estava perdendo por 1-0, acabou buscando o gol do empate. Chegou um determinado momento que o Santa não conseguia ultrapassar o meio-campo, ou seja, ficou encurralado no seu campo defensivo, mas, assim como aconteceu no primeiro tempo, a equipe do Souza pecando nas finalizações. E aí foi durante todo o segundo tempo dessa forma, até que o técnico Marcelo Cabo conseguiu fazer algumas alterações, por exemplo, com a entrada do Pedro Favela, com a entrada do Jonatas Paulista. Então, jogadores que conseguiram ali fechar um pouco mais o meio-campo. O jogo ficou até um pouco truncado ali no meio-campo intermediário do Santa, no meio-campo intermediário de ataque do Souza, e não passava disso, porque o Santa não conseguia subir para finalizar, e o Souza, quando arriscava de longe, não levava tanto perigo à meta do goleiro Felipe Alves. Algumas 2 ou 3 jogadas do Souza que
realmente chegaram a assustar a defesa coral, mas nada muito grave. E aí o Santa conseguiu controlar o restante da partida, impediu que o Souza fosse mais ofensivo e garantiu a vitória diante da equipe do Dino, da terra dos dinossauros, a equipe do Souza. Souza jogou com Bruno Fuso, Irã, o Ellison, depois Alisson Farias, Vinícius Silva, lá também eles têm um Vinícius Silva, Wesley Moura e Marcelo Duarte, João Rafael, Herbert, Christian, Emerson Bastos, Felipe Jacaré, depois Pedro Lima, Luiz Henrique, bom jogador esse Luiz Henrique, Ian Augusto, depois o Wanderson, Diego Ceará, outro atleta também interessante na equipe do Souza, o técnico Francisco Diá. Aí o Santa foi escalado com Felipe Alves, Totti, Matheus Vinícius, Eurico Lima e Rodrigues, depois entrou o Vinícius Silva, Gabriel Galhardo, que saiu com o amarelo para a entrada do Jonatas Paulista, Balotelli, William Júnior, que também saiu para a entrada do Pedro Favela, Giovani, Tiaguinho, depois o Yuri Ferraz, e aí foi interessante, né, porque o técnico Marcelo Cabo acabou dobrando ali a lateral direita. Tinha o Totti, mas como o Totti estava voltando, recentemente teve lesionado, talvez a velocidade do jogo pedia ali um reforço na lateral direita, porque o Totti, não tinha tanta velocidade para ser um pouco mais agudo ali, para chegar na linha de fundo, recebeu um lançamento mais em profundidade, e aí o Yuri Ferraz estava um pouco mais descansado, poderia fazer essa função. Pedro Henrique, depois Eduardo Tanque. O gol saiu aos 48 da primeira etapa, gol de Giovani, a gente já falou. Cartão vermelho, Pedro Lima, da equipe do Souza, acabou sendo expulso. Marcelo Capo tomou um amarelo e um membro da comissão técnica da equipe do Souza, do Santa, acabou sendo expulso no vermelho direto. Nem teve amarelo, já foi vermelho direto. O juiz estava um pouco sem paciência no primeiro tempo. A arbitragem do Marcel Felipe Santos Martins, de Sergipe, auxiliado por Vladimir Cunha Mendes e Rafael Guedes Lima, que são aqui da Paraíba. São paraibanos, da Federação Paraibana de Futebol. Jogo no estádio Marizão, e o detalhe é que o Santa lidera mais do que nunca esse grupo A3 do Campeonato Brasileiro. Tricolor do Arruda chegando aí aos 16 pontos. O Souza ficou numa situação complicada, tem 4 pontos, está na 7ª colocação. Como eu disse, a gente enfrentou uma grande equipe, a pontuação do Souza não condiz com o futebol que eles apresentam aqui. Acho que foi o nosso jogo mais difícil, o jogo mais duro, truncado, um jogo de força física. E como eu falei, quando você encontra equipes assim de porte físico, né, que se impõem dentro da sua casa, o jogo fica difícil, é resolvido nos detalhes. A gente não teve tanta criação ofensiva, mas o pouco que a gente teve, a gente conseguiu fazer o gol. E aí quando você vai na frente do placar, você consegue administrar melhor, com posse, rodando o jogo, usando o goleiro como superioridade numérica, que foi o que a gente fez, que é o que a gente mais treina na semana. Então encaixou perfeitamente o nosso estilo de jogo com sair na frente do placar. Então a equipe do Souza teve que correr atrás, e quando você corre atrás do placar é um pouco mais difícil. Mas parabenizar a todos pela entrega, pela dedicação e pelo mais importante, que foi os 3 pontos e ter conseguido executar aquilo que a gente faz na semana nos treinamentos. Sim, a gente sabia da dificuldade do jogo, né? Sabia que aqui o jogo era difícil, o Souza era o atual campeão da Paraíba. A gente trabalhou a semana toda forte. Graças a Deus abençoou a gente com mais uma grande vitória. E o gol? Muito feliz de marcar mais um gol, né? Eu vi o William conduzindo, fiz o facão, muito feliz em driblar o goleiro e fazer mais um gol com a camisa de Santa Cruz. Giovani, nesse tipo de competição, acho que às vezes nem jogar bem é o necessário, né? Acho que você tem que ser objetivo. E o Santa fez isso. Teve uma oportunidade no primeiro tempo, fez um gol com você. Teve uma oportunidade também no segundo tempo, perdeu, mas joga fora de casa, faz um jogo complicado, tem que ser objetivo e eficiente em momentos complicados como esse, jogando fora de casa, né? Isso, a gente trabalha todos os dias. A gente sabe da fora de casa, mas a gente sempre trabalha para buscar a vitória. O grupo todo está de parabéns pela entrega. E é isso, agora é continuar trabalhando, que semana que vem tem mais um jogo difícil lá na Arruda. O Giovani, é claro que ainda vai chegar, o próximo jogo será o último desses jogos de ida, ainda tem todo o retorno pela frente, mas você já, pela pontuação que tem hoje, 16 pontos, abrindo uma vantagem para o segundo, até para o 5º colocado, vocês já mensuram a possibilidade de uma pontuação ideal para vocês se sentirem mais um pouco confortáveis na classificação no grupo e nesse objetivo que é chegar na primeira colocação, não só do grupo, mas também no geral? Nosso objetivo é exatamente esse que você falou, classificar no primeiro geral. É isso, a gente vem trabalhando, e esse é o objetivo, classificar em primeiro geral.
para decidir os jogos na Arruda. Mas o Marcelo Cabo já estabeleceu uma pontuação ideal para vocês se sentirem mais confortáveis na classificação? Se eu não me engano, é 24 pontos. Mas a gente vai buscar todos os pontos. A gente vai brigar sempre para ganhar os jogos. Independente se a gente vai estar classificado ou não, a gente vai buscar sempre a vitória. Ô Giovanni, no segundo tempo o Santa caiu um pouquinho do ritmo, né? E aí o adversário acabou pressionando. O que é que na sua visão aconteceu na segunda etapa para que o Santa diminuísse um pouquinho? Houve uma pressão ali que deixou praticamente o Santa jogando no seu campo defensivo, mas o Souza acabou pecando nas finalizações. O que é que aconteceu na sua visão? Como eu falei, que é muito difícil jogar aqui na Paraíba, aqui contra o Souza. Mário? No segundo tempo a gente caiu um pouco de rendimento, mas no momento deixou cair, a gente correu, se doou e uma vitória. Professor Marcelo Cabo, no segundo tempo administrado pelo Santa Cruz, mas tem aquela questão de um jogo perigoso. Eu queria que o senhor analisasse os dois tempos do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não sofreu, mas foi um jogo perigoso. Boa noite a todos. O jogo foi perigoso num todo, né? A gente pega o Souza, que é atual campeão estadual aqui, né? Sabia que era uma equipe muito difícil, uma equipe fisicamente muito forte, muito grande, de uma imposição muito grande. E a gente fez um jogo competitivo. Até usei muito termo hoje para os meus atletas, que era um jogo que a gente precisava guerrear, competir o tempo todo, pela imposição física da equipe deles e a boa qualidade da equipe deles. E a gente sabia que não era um jogo que a gente não ia ser dominante nesse jogo, sabia disso. O Souza dentro de casa, ele é uma equipe incisiva. O último jogo do Souza em casa, ele fez 4 no Ferroviário. Então assim, a gente preparou uma equipe que com a bola a gente pudesse jogar, buscar o gol, como foi a plasticidade do nosso gol, uma movimentação que a gente usa sempre, né? O facão do Giovanni naquele espaço gerado que o nosso centroavante deixa. E aí a gente fez um bom primeiro tempo, com algumas boas oportunidades. E aí eu falei já isso em outras vezes. No intervalo, a equipe adversária perdendo em casa, o que eles vão fazer? Eles vão propor, eles vão buscar, eles vão tentar nos agredir mais com a bola. Mas a gente sempre, a todo momento, teve a equipe organizada, teve o controle do jogo. Os primeiros 10 minutos, se você pegar, a gente teve a maior posse de bola que eles, administrando, girando a bola, tentando buscar o gol, criamos poucas, mas boas oportunidades, e aí a gente começou a desenhar o jogo. Eu tive o Rodrigues e o Gabriel amarelado no primeiro tempo, jogo de muito combate, muito duelo, e eles um dos pontos fortes do Souza é a transição. Eles têm 3 jogos, e o lateral que jogou de extremo tem uma profundidade muito boa, trouxe o camisa 10 por dentro, que é um cara cerebral, um cara que pensa muito o jogo. No intervalo, a gente faz 1-0, eu tenho que tirar esses 2 jogadores, porque, com certeza, o jogo no primeiro tempo foi um jogo de muita trocação. Então, a qualquer momento, eu poderia perder um desses atletas. Por isso, eu falo, eu tenho que confiar no meu elenco. A oportunidade de ter muita minutagem, muito boa dela. O treinamento da semana diz muito, né? O treinamento diz muito. O Vini vem de uma lesão muito longa. Eu cheguei aqui, o Vini era previsão de 40, 45 dias parado. Então a gente tem que lançá-lo paulatinamente, né? Ele entrou um pouquinho no último jogo, já jogou um tempo. Jogador que tem treinado muito bem, tem entregue, é um jogador com perfil de corporal, um jogador muito forte, muito bom na bola aérea. E hoje ele fez uma boa partida, levando-se quanto tempo que ele não jogava. E aí a gente volta para o segundo tempo, tem o controle do jogo. Acho que a gente só teve um chute no gol, que foi uma falta, né? Então, assim, a gente joga, né? Para levar os 3 pontos, né? Então, assim, a gente consegue vir aqui, esse difícil jogo, e levar 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. Marcelo, eu queria que você pudesse falar sobre, claro, a questão da matemática. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para você após o jogo contra o América, né? Você falava que 4 vitórias e um empate já garantia a classificação à próxima fase. Nessa meta aí, depois de 2 vitórias, está faltando mais 2 e um empate. E eu queria que você também sobre a questão dessa ausência que tem no próximo jogo. O Gabriel Galhardo, né? Tomou o 3º cartão amarelo, não joga. O Pedro Favela também tomou o 3º cartão amarelo, também não joga. Ou seja, você perde no banco e perde também no time titular. Uma das razões de eu ter colocado o Jonathan na frente do Pedro Favela foi justamente a questão do cartão.
E eu tinha convicção que o Jonathan, né, como a gente estava, era um time do adversário, tinha muita transição, eu precisava de um cara de uma intensidade, um cara de duelos, um cara que fizesse a cobertura, né, das linhas diagonais mais para trás, e o Jonathan faz isso muito bem. E também queria preservar o Pedro, porque eu sabia que já não contava mesmo com o Gabriel. Só que no final do jogo, ele colocou 2 enfiados na área e o 10 por trás. E esse passe central começou a entrar muito. Tanto que foi a falta, teve mais 2 chances. E aí a característica do Pedro de marcação é mais forte que o Bessa. Eu não queria improvisar jogador ali, eu tive que arriscar. O Pedro, né, centralizar o Balotelli para tirar esse passe central e ter esse balanço do Jonathan e do Pedro para poder cobrir essas costas da subida do lateral. Deu certo, a gente não foi ameaçado, tivemos controle do jogo, mas infelizmente o Pedro tomou o amarelo. Mas isso não me preocupa de forma nenhuma. Eu tenho o Jonathan que entrou muito bem e tenho o Bessa que vem subir de produção nos treinamentos. Então, assim, eu vou ter 2 volantes para jogar e um no banco, né? E a gente tem algumas situações que a gente pode ali numa questão de improvisação. Eu não gosto de fazer muita improvisação, mas isso começa a aparecer a força do elenco do Santa Cruz, né? A gente tem trabalhado o elenco justamente. Graças a Deus a gente não tem problema de lesão, mas os cartões vão começar a sobressair agora e a gente tem que ter troca, como a gente teve hoje. Sobre a matemática. Ah, perdão. É aquela conta dos 23, né? É a conta dos 23. Eu acho que 23 pontos, matematicamente, você já garante a 4ª vaga. E aí a gente vai... Eu falo dos 23, mas eu vou pensando jogo a jogo, né? Vou pensando... Agora a gente volta a jogar, né, diante do nosso torcedor. A gente está com saudade do Arruda. A gente está com saudade do torcedor. Eu quero, mais uma vez, ressaltar nosso torcedor que veio até aqui, cara. Torceu, são 9 horas de viagem, cara, e a gente poder entregar essa vitória para eles e a gente alegrar a semana do nosso torcedor com uma liderança, com mais uma vitória fora de casa, o esforço que eles fazem para vir aqui. E eu acho que hoje eles estão muito mais satisfeitos, porque não foi um jogo tão plástico, mas nossa equipe duelou a todo momento, nossa equipe guerreou a todo momento, nossa equipe ganhou a maioria dos duelos. Eu tenho certeza que o nosso torcedor está muito feliz e muito alegre de ver o que esses meninos estão fazendo dentro de campo, de honrar a camisa do Santa Cruz, de se entregar, de não medir esforços para poder sair com a vitória e dedicar a semana para eles. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, prazer em revê-lo. Você agora há pouco falou que teve que fazer alterações por conta de jogadores que estavam amarelados, né, na partida. Até que ponto a arbitragem atrapalhou a sua estratégia nessas alterações? Teve um membro da comissão técnica expulso também, um jogador da equipe do Souza expulso? Porque logo no início do jogo houve um pisão no meu jogador aqui na frente do banco, um pisão fora da bola. E no jogo que no lance que eu tomei amarelo, cara, o zagueiro ele largou a bola e deu uma joelhada nas costas do William Júnior, mais ou menos como aquela que o Neymar tomou na Copa, que ficou fora da Copa. Foi na minha frente. E isso me trouxe um pouco de indignação, porque nem amarelo pro jogador ele deu, entendeu? Então quando eu chego pro quarto árbitro, chego pro assistente, falo, cara, isso foi uma agressão. Isso foi agressão. Eu me indignei. Gente, eu estou vestindo a camisa do Santa Cruz, eu estou vestindo esse escudo, eu represento uma torcida espetacular e eu vou brigar, eu vou guerrear sempre pelo meu time e principalmente quando eu tiver absoluta certeza do que eu estou falando. E aí aconteceu mais uma vez, o Gustavo viu que ele estava, questão disciplinar, estava perdido, né? E acabou que o Gustavo foi falar alguma coisa, ele acabou expulsando o Gustavo. Já, cara, eu sinto, porque já foi o Gabriel, agora é o Gustavo, ele me amarelou e a gente, cara, a gente não é desrespeitoso, nós somos profissionais educados, a gente, pô, mas tem coisa que acontece, cara, que chega a ser a beira o absurdo, entendeu? Então o que aconteceu hoje? Foram 2 agressões na minha frente e nem amarelo o adversário tomou. Marcelo, a gente sabe que você acabou até de falar, né, de que vai pensar jogo a jogo, mas talvez seja até prematuro também pensar mais à frente, até porque a competição é de tiro curto, mas diante dessa possibilidade do Santa criar gordura dentro da classificação, você pensa dentro do seu planejamento ou não, dar uma sequência maior de jogos para alguns atletas que são pouco aproveitados, desde que o time tenha já uma garantia de pontuação, de chegar bem dentro daquela possibilidade até, que é muito bem pontuada por você, de chegar na primeira colocação do grupo também em geral. Naturalmente isso vai acontecer, né? O próximo jogo provavelmente o Jonathan joga na lateral direita, já jogou o Israel, já jogou o Totti, hoje o Vinícius entrou na lateral esquerda. A gente tem uma equipe base que está muito bem, muito sólida.
mas esse patamar que a equipe titular, a equipe base está exercendo, está trazendo, né, os outros jogadores para elevar o nível. E assim, eu espero até que eu possa, talvez, pontualmente, não trocar 10 jogadores, mas pontualmente dar um pouco mais de jogo a alguns jogadores para poder pegar um pouco mais de ritmo. Se você trocar uma, duas, três peças, não impacta tanto. Se você trocar 5, 6, 7, impacta. Então, assim, a gente vai, nós ainda nem finalizamos ainda o primeiro turno, né? Vamos finalizar agora. Então a gente tem todo o segundo turno e se a gente continuar com essa sequência, pode ser que eu faça pontualmente aqueles jogadores que estão com pouca... Tem jogador, cara, que não está jogando e está pedindo passagem. Está muito bem. Está muito bem. Hoje vocês viram a partida que o Jonathan fez, a que o Vini fez. Então, assim, hoje o Pedro, cara, o Pedro foi uma alegria muito grande. Esse menino se machucou na pré-temporada e foi uma lesão assim, pô, ficou 3, 4 meses de inatividade. Eu via lá todo dia a luta dele no DM, se tratando. Um garoto com um perfil espetacular, como atleta, tá? Esse menino se dedicava a 3 períodos de treinamento e hoje eu fiquei feliz dele poder começar o jogo, resistir bem ao jogo, né? Vendo o tanque entrar ali, cumpriu bem a função de pressionar a saída de bola do adversário, segurar a bola no fundo. Então, acho que isso é a força do nosso elenco que está emanando agora para a sequência da competição. Cabo, boa noite. Você falou aí da torcida, eu acompanhei o jogo ali com a torcida e uma das cobranças do torcedor, na verdade, lamentação, foi a ausência do Thiago Galhardo. Toda hora que o Santa Cruz chegava no ataque, um torcedor gritava, se Thiago Galhardo tivesse aqui, tinha feito muita diferença. O quanto é que você acha que a tua equipe sentiu essa ausência do Thiago Galhardo hoje nessa partida? Se ele vai estar à disposição já para o próximo jogo? E o quanto que a torcida também fez a diferença hoje aqui, nesse jogo que é muito complicado, muito difícil, em momento nenhum o torcedor deixou de acreditar. A nossa torcida é o 12º jogador. Ela é um diferencial de qualquer lugar que a gente vai jogar. Por isso, a gente dedica essa vitória ao nosso torcedor. A gente não pode ser uma equipe dependente do Thiago. O Thiago é um cara muito importante, eu já ressaltei isso várias vezes. A qualidade técnica do Thiago, eu falar, é chovendo molhado, ele é um jogador acima da média, excepcional. Ele é um cara que está se dedicando muito. Deixa eu só dar, o Thiago estava, ele mesmo na quinta-feira, tendo incômodo, ele na sexta-feira chegou no treino com a roupa da viagem, tá? E convencer ele a viajar não foi fácil. Ele falou, eu quero viajar. Só que aí uma avaliação entre a preparação física, eu e o departamento médico, a gente teve que tomar a decisão de deixar o Thiago. Talvez ele viesse, chegasse, poderia agravar de um incômodo passar a ser uma lesão, porque parabenizar o nosso departamento médico, que na própria quinta-feira já fez o exame, já laudou o exame. Quando eu cheguei sexta para o treino, já estava tudo pronto lá para a gente tomar a decisão em conjunto. Por isso que eu falo, o Santa Cruz, ele tem um trabalho integrado, ele tem um trabalho multidisciplinar. A última palavra, não na questão médica, né? A última palavra, eu só falo que tem 2 pessoas que podem vetar jogador no meu time. É o departamento médico e o presidente. O restante comando é meu. Então, assim, a gente sentou, conversou, alinhou e entendemos que o melhor momento era. Por quê? Se o Thiago tem uma relesão aqui, são mais 10 horas de viagem de volta, ele não ia recuperar, poderia agravar. Então, foi importante, mas ele queria muito viajar, se apresentou com material. Depois de uma reunião, ele entendeu que seria benéfico ele continuar o tratamento para que a gente pudesse, no próximo domingo, ter ele 100%. E assim, o Thiago, ele é muito importante, mas hoje a gente demonstrou que a gente não pode ser dependente do Thiago, porque ele é um ser humano. Tem um dia que ele pode tomar cartão, um dia ele pode ter um incômodo, né? Então a gente precisa ter mecanismo que para a ausência dele, com a ausência dele, sentimos muito, lamentamos a ausência, mas que a gente possa buscar uma importante vitória, como a gente buscou hoje. E o Pedro e o Tanque vêm trabalhando bastante. Respeita muito, os dois respeitam muito, né? O Thiago, né, como um cara que é um pilar dentro da equipe, mas eles trabalham muito no dia a dia. O Thiago aconselha muito os dois no dia a dia, justamente que no momento desse, a gente precisar eles estarem prontos e fazer a boa partida que os dois fizeram. Santa agora vai enfrentar no próximo fim de semana a equipe do Ferroviário no Arruda. Eu particularmente não tenho dúvida que o povão vai descer o morro e vai lotar as dependências do estádio José do Rego Maciel até a capacidade permitida, que é de 30 mil torcedores. Falar nisso,
Santa está até buscando ampliar para 40 mil. Já fez a solicitação, teve uma vistoria, o pedido foi negado pelo Corpo de Bombeiros, também pelo Batalhão de Choque. Santa continua nessa luta para ampliar em mais 10 mil lugares a capacidade do estádio do Arruda, saindo de 30 para 40 mil. Então vamos aguardar a carga máxima de ingressos que vai ser disponibilizada para o torcedor coral. Novidades sobre a SAF, já falávamos desde o vídeo anterior. Uma empresa ligada ao ramo de saúde está entrando agora no grupo de investidores da Cobra Coral Participações S.A., com a saída do Márcio Cadá, um grupo, um investidor, também agora faz parte desse conglomerado de investidores, fazendo parte agora, tendo ações da Cobra Coral Participações S.A. É isso, meus amigos. Parabéns ao Santa Cruz por mais uma vitória. Como diz o hino, né? Juntou mais uma vitória. E eu peço a você que junte mais um like. Dê um like aqui, dê uma moral pra gente. Ative os sininhos para as notificações e se inscreva no canal. Nas nossas redes sociais você acompanha o dia a dia do Santa Cruz no Multiplay PE. Valeu, galera. Até a próxima.